Senhores, a salvação não existe. É uma história que inventaram. Estou exagerando. É só que nós, judeus, temos uma definição diferente do que ensinam na religião ocidental sobre a salvação. Nós vemos recompensa e castigo de uma forma diferente, bem diferente. E por isso eu tenho um convidado que talvez muitos de vocês conheçam, é o Yoel Quintero. Ele é um estudante de Yeshiva que estuda numa Yeshiva em Jerusalém. Talvez vocês o conheçam pelo que digo, pois ele tem grande presença nas redes sociais e um canal no YouTube que está na descrição deste vídeo. Talvez vocês já o tenham visto no canal de Sérgio Bacari, por exemplo. E eu gostaria de mencionar que também o nosso convidado, Joel Quintero, ele tem fundamentos no que seria a teologia cristã, mas de forma informal, em nível acadêmico. Ele adquiriu essa base sobre a teologia das perspectivas que vamos falar a seguir. E eu gostaria de te dar as boas-vindas, Joel. Saudações, Jacó. Tudo de bom. É um prazer também estar aqui nessa live com você. De verdade, é uma honra. E já faz um tempo que também assisto seus vídeos. Muito interessantes os debates com as pessoas. Todo esse lance de mostrar o enfoque real das coisas é muito necessário. E justamente esse é o tema que eu gostaria de abordar com você. De verdade, uma honra. Um prazer. Minha pergunta então seria começar pela salvação. O que é isso? Por que as pessoas? Existem muitas perguntas sobre isso. As pessoas vivem buscando salvação? Para mim, parece uma chantagem emocional. Não sei sua opinião. É necessário viver buscando salvação? Qual o objetivo do jogo? Acho que mostram a verdade sobre isso. Dentro da minha experiência, da minha curta experiência e das pessoas que me escrevem e todo esse assunto, eu percebi que 90% das pessoas que atualmente buscam o judaísmo e buscam a Torá fazem isso. Então, eu vou te perguntar, aliás, vou te fazer a pergunta. Como se eu fosse uma pessoa nova, eu estou em algum momento. Ou, na verdade, o tempo todo estamos aprendendo, certo? Então, na verdade, se somos pessoas novas, o tempo todo estamos aprendendo, então. Hoje estou olhando na internet ou usando o YouTube, etc. E percebo que a religião que eu sigo tem falhas na sua base. Certo? Na sua, como se chama, doutrina. Então eu vou escrever para Jacó. Jacó é que ele fala muito bonito e todo esse assunto. Tudo é sobre Jacó. Eu não quero a mim mesmo. Eu quero me salvar, porque eu considero que a salvação da minha alma é o que importa. Então eu quero ser judeu porque os judeus vão se salvar. E está escrito lá nos textos cristãos que a salvação virá dos judeus. Ou seja, que a salvação... Então, por favor, me dê a salvação. O que eu posso responder para uma pessoa assim? Eu quero me salvar. Eu acho que essa pessoa não está brincando, está falando do coração. Ou seja, não quer ir para o lago de fogo que arde com enxofre. E uns caras com chifres, rabo e asas de morcego vão ficar espetando ele com um tridente pela eternidade. O que eu posso dizer a uma pessoa assim? O que posso ensinar a ela? Povo de Israel, nós não acreditamos nisso. Mas como faço ele entender isso? Se você me perguntou isso, é curioso, pois sou o entrevistador. Mas qual é exatamente o cenário que você está propondo? Exatamente. Não estou dizendo isso, né? O cenário que você está propondo é exatamente a vida diária de qualquer judeu que está nas redes sociais. Nós recebemos essas perguntas o tempo todo. As pessoas realmente vivem com o medo implantado pela religião. Isso me impressiona muito, desde muito pequeno, com essa coisa de não viver como um escravo pela recompensa. Dizer em princípio que não é isso que nos move, mas por isso é muito chocante ver que não é assim em outra religião no Ocidente, que isso sim move muito. Então, sim, o que você diz é um fenômeno real? Você realmente responderia em um cenário como o que você propõe? Então, por exemplo, geralmente quando uma pessoa chega e me pergunta isso, eu digo, ok. Primeiro vamos... Isso é como um tema de medicina, eu acho. Vamos primeiro identificar o medo. Você realmente acredita em Deus? Você tem medo do que chamam de diabo? Daquele ser mitológico que as outras religiões criaram. Você crê no Criador do universo? Você acredita que ele controla o diabo? Ou pensa que existe alguém com chifres e rabo que vai te levar se agir errado? Geralmente é a segunda opção. Então,
A primeira coisa é, se você acredita em Deus, na verdade, eu me lembro muito de uma música em que eles dizem: a quem tem Deus, nada falta. Ok. Você acredita em Deus? Nada lhe falta? Quer dizer, eu sei que você já, em teoria, de acordo com isso, você já está salvo. Ou seja, você já tem salvação. Salvação do quê? Se eu não acreditar e não agir certo, o diabo vai me levar. Onde está escrito isso? Por exemplo, eu pergunto, onde isso está na Torá? Em algum lugar da Torá? Eu acho que eu não sei de cor. Não sei se o senhor sabe de cor, mas há algo que fale sobre a perdição da alma? Que Deus cria pessoas que acabam se perdendo fora do controle dele? Não tão explícito. O mais, digamos assim, parecido é que a terra engole Korash. Na literatura judaica do Midrash, Korash está eternamente dentro da terra, mas é um caso muito particular, é algo muito específico. Quando, por exemplo, no Tanakh, e profetas como Ishaia ou Isaías falam de salvação, eles se referem, e qualquer um que tenha lido, ao contexto nacional. Ou seja, Hashem vai salvar Israel. Não é uma salvação do tipo, vou te salvar do inferno, algo que o Tanakh não aborda. Ou seja, não, claro que essa é uma postura, digamos, posterior, pelo menos, ao Tanakh. Você disse a palavra-chave. Eles têm medo, a maioria das pessoas tem medo do inferno. Esse é o inferno. É um lugar onde as pessoas que saíram do controle do Todo-Poderoso, né, ou seja, as pessoas com quem o Todo-Poderoso não conseguiu lidar. O Todo-Poderoso, né, o Criador de tudo, perdeu o controle sobre alguém. Então, como essa pessoa se comportou mal, vamos castigá-la eternamente. É muito bom. De novo, Então, eu sempre pergunto para essas pessoas, onde está isso na Torá? Ou seja, me mostre. Paulo diz isso na carta e eu quem? Paulo, não, não, não. Onde está isso na Torá? Onde está nos 5 primeiros livros da Bíblia algo sobre isso? Ou seja, melhor dizendo, existe um castigo eterno? Esses mitos, eu os chamo de mitos. Eles causaram um estrago tão grande na fé das pessoas que as pessoas deixam de acreditar em Deus e agora as pessoas não acreditam mais em Deus. Acreditam no diabo e acreditam no inferno. Agora a ideia da pessoa é não ir para esse lugar, quando na verdade o foco é outro. O foco do povo de Israel é servir ao Criador e cumprir os mandamentos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, qual é a recompensa, ter asinhas e uma harpa e voar sobre as nuvens pela eternidade. Eu não considero, não acredito que isso exista na Torá também. não é público. Pensem nisso de forma um pouco racional. Na verdade, vamos mesmo nos deixar chantagear. E aqui surgiu uma questão que eu gostaria de te fazer então. Se o inferno não existe, e se não existe, então eu posso me comportar mal? Não? Essa não seria a conclusão? Eu sei que não, mas quero saber como você veria isso. Porque esse é o cenário. Que se não tem o policial com um cacetete me olhando de forma ameaçadora. Se ele desaparece, uau, já não tenho não tenho limites. Então, o que me interessa? Então, você não vê que também quer dizer, tipo, eu entendo o lado positivo da religião ter inventado essa chantagem emocional, que é a salvação, porque isso controlou para que o ser humano não se desviasse. Mas por outro lado, eu também entendo o vazio. Então, como você lidaria com isso? Você não acha que tirar o medo da pessoa, essa mitologia, como você diz, não acha que faria a pessoa se desviar, porque ela acha que agora pode fazer tudo o que quiser? Bom, eu nesse caso, então, quando a pessoa realmente percebe que é uma chantagem mental, que é uma chantagem emocional, então é um risco que precisa ser assumido. É nesse ponto que entra a perspectiva do povo de Israel. O enfoque do povo de Israel seria: eu acredito em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Eu em Deus não acredito. Eu não acredito em Deus. Acredito no Criador do universo. Então, aí muda a forma de ver que não é aquele policial de barba branca com um raio na mão que se você se comporta mal. Uxe. Pá, Sodoma e Gomorra. Não, não, eu não acredito. Eu não acredito nessa figura do velhinho castigador de jeito nenhum. Eu acredito no Criador do universo, que criou, controla e continua dirigindo tudo. E que por ele ser o Criador do universo, ele me dá um manual de como me comportar. O que isso quer dizer? Que se eu me comportar como diz o manual,
vou viver bem. E se não, vão haver consequências com base no que eu fiz. Ou seja, aí faz sentido o que se diz em Rosh Hashanah. No Ano Novo Hebraico, que dizemos que hoje quando soa o shofar, bom, é um tema diferente. Já quando no dia do Ano Novo Hebraico, há uma oração em que dizemos que somos julgados ou como filhos ou como escravos. Então, é passar de ser escravo para ser filho. E o filho simplesmente cumpre porque sabe que seu pai o criou, e ele sabe o que é melhor para ele. Não estamos preocupados se vai haver uma recompensa depois. Não, eu me comporto bem porque o Criador do universo me diz isso. Chega a refutação. Joel, isso está perfeito, soa muito bonito. Mas então quer dizer que se eu não sigo, vamos então analisar esse tema. Já sei que tenho que seguir um norte que o Criador do universo está me dando na Torá, que são os mandamentos. Perfeito. E que a minha ideia é cumprir esses mandamentos. Mas para quê? Para evitar um castigo ou para me aproximar mais do Criador. E como você resolve isso? Eu te pergunto, por exemplo, no fundo, se já estão me fazendo a pergunta, eu mesmo estou me perguntando se seria evitar o castigo ou me apegar ao Criador. É óbvio que dentro do povo de Israel, a ideia é dar prioridade à adesão ou se apegar ao Criador do universo. Mas digamos que a pessoa não consegue porque somos seres humanos e temos 1001 desejos. Como se diz, desejos. Temos instintos. Como? Como inclinações. Sim, e esses desejos são comuns em todos os seres humanos. Inclinações, lá estão fazendo um hambúrguer que cheira tão bem, e tem queijo e tem carne de porco. Ok? E se o judeu, Deus não permita comer carne de porco, então o que acontece? Eu gostaria, por exemplo, que você me desse, por exemplo, uma abordagem de todos esses vídeos em que você conversa com pessoas cristãs e de outras religiões. Como, por exemplo, qual seria essa consequência negativa levando a uma consequência negativa eterna? Ou a ideia da consequência negativa é que você se corrija. Como aprendi com meus rabinos, isso foi explicado especialmente por um dos rabinos com quem estudei por um ano. O rabino Betiel Goldberg da Torá explica assim: a palavra pecado, sem nenhum misticismo, significa que cometi um pecado. Então, aí as pessoas imaginam, não sei, uma balança no céu, que se você faz algo errado, você vai pensando nas coisas ruins que fez. Não, preciso fazer coisas boas. Então, cada pecado pesa algo ruim. Então, eles veem isso como, não sei, um pouco mágico. Mas é que pecado em hebraico tem uma palavra muito clara e significa como, por exemplo, quando você está com arco e flecha e erra o alvo. Essa é uma atitude, isso é errar o alvo, porque nós assumimos que o judaísmo tem um objetivo e está claro. E em Mota Mashiach, os dias do Mashiach e o mundo bom. E se alguém não faz ações que te levam a esse mundo, por lógica, você não vai para esse mundo. É como colocar o endereço errado no Waze. A navegação do GPS, você tem que colocar o código correto, tem que dirigir corretamente, tem que chegar até o objetivo. Senão, se você se desviar, não chega. Então isso é het. Vejo dessa forma. E isso também está na Mishnah em Pirkei Avot. Mitzvah gera mitzvah, haverá gera haverá. Que uma boa ação, digamos. Qual é a recompensa da boa ação? Que você possa fazer outra boa ação. E qual é o castigo da má ação do pecado? Que você comete outro pecado. Outra boa ação. Sim, então, o que que aconteceria? O que isso significa? Que o castigo, do ponto de vista judaico, é tipo que aconteçam mais coisas ruins. Ou seja, outra má ação. Sim, sim, correto. Que é, ou seja, é que o judaísmo vê isso de uma forma menos egoísta. E isso eu gostaria de te perguntar. A questão de porque sim, existem fontes que falam de um Olam Abad, de um mundo vindouro, de um Gehenom, que é algo diferente, certo? Não é um inferno, é diferente. Mas minha pergunta é para você: essas palavras existem? Você considera que o judaísmo, nesse aspecto, o judeu tende a ser muito individualista? Nesse sentido de que eu quero me comportar bem? Ou talvez o judeu veja isso de forma mais macro, como, não sei, em um coletivo, ou como é a referência? Digo isso porque muitos buscam a própria salvação. No judaísmo, isso me parece um pouco diferente, mas não sei como você explicaria. Então a pessoa chega para mim e diz: eu me comporto bem porque eu vou me salvar. Perfeito. Você vai sozinho e se salvar sozinho.
Não lhe parece mais fácil? E eu dou o exemplo. Não lhe parece mais fácil fazer como fez Moshe Rabenu? Isso também aprendi uma vez com meu rabino. Pergunte-se, o que faria Moshe? O que faria Moshe? Ele vai sozinho e diz, não, faça um porto, povo meu, ou diz o contrário. Perdoa todos eles e me leva. Nesse sentido, o povo de Israel sempre vai buscar o bem coletivo. E nesse buscar o bem coletivo é ajudar o maior número possível de judeus, de pessoas pertencentes ao povo de Israel, a se aproximarem do Criador. E se nesse caminho alguém cai, nunca nos esquecemos dele. A porta está sempre aberta para que essa pessoa do povo de Israel, que se equivoca, vuelva. na verdade, por isso dizemos, um dos motivos pelos quais fazemos Tajanum, pelos quais fazemos o Vidui, que é uma parte da oração em que confessamos nossas transgressões, dizemos transgressões que nunca cometemos. Mas por quê? Dizemos, quem cometeu a transgressão fez isso porque eu não o ensinei. Então eu já te peço, Kadosh Baruch Hu, perdão por ele, porque eu não ensinei a ele, para que ele não seja cobrado. E novamente em Yom Kippur dizemos que nenhum Yehudi seja julgado por minha culpa. E todos os dias antes de dormir, na oração antes de dormir, no Shema, antes de dormir dizemos, eu perdoo e desculpo todo o Yehudi, todo aquele que me fez ficar bravo, e que ninguém seja julgado por minha culpa. Obrigado. O que você mencionou é ainda mais extremo, porque no Bidui, que é essa reza em que, digamos, confessamos nossos pecados, está no plural. Então dizemos Shatanu, Avinu, Pachanu, como nós. Nós pecamos, nós fizemos o mal, nós, porque não é só eu, estou pedindo perdão de forma coletiva. Mas é exatamente essa a ideia, é a extrapolação do egoísmo. Gostei dessa referência. Entre parênteses, para aqueles que são noaítas, eu sei que muitas vezes se diz que o noaíta tem parte no mundo vindouro. Essa é uma grande motivação para o noaíta se comportar bem. No entanto, eu também quero motivar dizendo que não é por uma recompensa metafísica que devemos nos comportar bem. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que devemos nos comportar bem porque é o certo a se fazer. Mas desculpa por ter te interrompido no meio. Não, é que esse é o ponto, e acho que esse é o ponto ao qual eu também quero chegar, e que eu gostaria de tornar viral. Nós não acreditamos em Deus, nem seguimos mandamentos por medo de um suposto castigo que não tem base nem fundamento em lugar nenhum, mas sim porque nos comportamos bem e fazemos o que temos que fazer. Cada pessoa, seja parte do povo de Israel ou não sendo parte do povo de Israel. Essa seria a segunda parte que eu gostaria. Comentar com você é porque o Criador do universo é quem controla e dirige tudo. E se ele criou tudo e controla tudo e me diz que essa é a forma correta de fazer as coisas, é porque assim deve ser. E essa consequência negativa eu vou ver refletida no meu dia a dia, e não no além. Depois, numa piscina de fogo, nem num lago com serpentes de 7 cabeças. Agora, a próxima pergunta, essa eu faço para você. É necessário, então, fazer parte do povo de Israel ou não para poder me comportar bem? Você fez a pergunta que eu ia fazer. Vou te perguntar literalmente para encerrar a live, a entrevista. Não, a abordagem que nossas fontes trouxeram é que não, que também os não-judeus podem participar do mundo vindouro. Essa é a expressão, e há muitas na Mishnah de Sanedrim, que Bilã não tem parte no mundo vindouro. Bilã, Balaão em português. E aí Rambam traz isso no comentário a Mishnah. Por que Bilã é citado se não era do povo de Israel? A razão é que não-judeus também têm parte no mundo vindouro se agirem corretamente, e várias fontes trazem essa orientação. E particularmente Rambam Maimônides, um dos maiores de todos os tempos, ele dá a receita, ele traz das fontes, obviamente, e diz que quem cumpre as leis noaídicas tem parte no mundo vindouro. Então, uma boa conduta, uma emuná, saber o que se faz, tudo por Hashem, ou seja, é um conjunto de muitas coisas que encaminham a pessoa para esse mundo que está por vir. Ou seja, para concluir, a ideia é, então, para a pessoa que perguntou no início, quero me salvar, tenho medo de que minha alma se perca? Então,
A primeira resposta seria: vai se salvar do quê? Ou seja, ninguém está te perseguindo. Abandone esse delírio de perseguição religiosa que você tem. Isso não tem base nem fundamento dentro do que está escrito na Torá. Pode ser que no seu livro de fábulas de outras religiões até tenha, mas segundo o Criador do universo, não. Segundo, você deve ser um filho e não um escravo. Certo? Bem, começa-se sendo Ebed Hashem, escravo de Hashem, e depois passa-se a ser filho de Hashem, filho de Deus. Como assim? Se ele é o Criador, criou, controla e dirige tudo, faça o que seu pai está dizendo, porque isso é o certo. E se nesse caminho você errar, não se preocupe. Não se preocupe. O justo erra quanto? 7 vezes, justamente por isso é justo, porque errou. E recomeçou, e recomeçou, e recomeçou. Certo? E como último ponto, quem disse para você que tem que fazer parte do povo de Israel? Antes, pelo contrário, você só tem uma quantidade menor de obrigações como pessoa, mas o povo de Israel tem 613 e se não cumprir, é pior. Ou seja, tem mais obrigações. Resumindo tudo, tudo é, não acha que é melhor ser uma boa pessoa, viver, deixar os outros viverem, ajudar os outros, do que ficar procurando receitas mágicas para não ir a um lago de fogo que não existe? No final das contas, é uma abordagem muito libertadora. Eu acho que a pedra no coração de muitas pessoas vem desse ponto. E Joel, obrigado por ter, digamos, explicado isso para tantas pessoas, que no final das contas isso é o que preocupa muitos. O que vai acontecer comigo e com a minha alma e todas essas coisas. E aí está a explicação. Não precisa se assustar tanto, vai ficar tudo bem, sejam boas pessoas, esse é o ponto. E obrigado, Joel, por ter estado aqui e por te beijar. Nos veremos em breve. Obrigado. Com a ajuda do Criador, nos veremos por lá, em Eretz, Israel, pode ser para Pessash, Hashem, tudo de bom, Yaakov. E para as pessoas que assistem aos vídeos também, de verdade, eu recomendo todos os vídeos do Yaakov. Acreditem, ele tem abordagens muito interessantes, com referências, com fontes muito confiáveis, e é uma ótima referência. Acreditem, o Criador do Universo nos dá uma ferramenta muito boa para podermos ser bons filhos, ouvindo também o que Yaakov ensina. Arigato, saudações. Tudo de bom e do melhor, Yaakov, Shalom, Shalom. Shalom.